dia a todos. Hoje vamos falar sobre a origem dos valores morais que norteiam a nossa sociedade. De onde é que eles aparecem? De onde é que eles surgem? Qual é o padrão que pode aferir o que é certo, o que é errado? São todas questões que surgem quando tratamos deste assunto. Por exemplo, nós caminhamos numa rua, num dia escuro ou à noite, deparamos com alguém que foi assaltado, espancado, está estendido na rua, pede auxílio. Vemos também que um pouco mais afastado estão alguns vultos. Qual é a nossa primeira reação? Fugir? Pôr-nos a salvo? Ou simplesmente chegar junto da pessoa e prestar auxílio? Parece-me a mim que a nossa primeira reação seria pôr-nos a salvo. Mas emerge dentro de nós algo que vem do profundo do nosso ser, que obriga-nos a enfrentar os nossos medos e a fim de prestar auxílio à pessoa que está necessitada. Se o não fizermos, nós vamos sentir-nos culpados. Vamos sentir que não fizemos o que é correto. Então, de onde é que isto vem? Alguém escreveu sobre a possibilidade de origem desta realidade. É uma matéria que foi ficando registada na memória dos seres e no processo evolutivo isso foi sendo transmitido e melhorando e sendo afinado. A minha questão que ponho é, ok, isto está correto, o instinto da sobrevivência, mas de onde é que deriva este princípio? E ao mesmo tempo, se é o instinto de sobrevivência, significa que eu vou defender a mim mesmo em detrimento de terceiros. Mas ao mesmo tempo olho para mim enquanto ser humano e eu vejo que muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco para salvar outras pessoas. E isso é o correto fazer. Assim sentimos por dentro de nós. Então, parece que tem que existir mais alguma coisa do que simplesmente o afinar do instinto de sobrevivência, que no processo evolutivo foi dando esta realidade interior a que chamamos de consciência. Por outro lado, se eu sou um acidente do universo, se eu simplesmente sou matéria, não tenho alma, o que vale, o que importa, eu ter valores. Porque é que eu tenho que me preocupar com isso? Porque é que de um lado está o certo e do outro lado está o errado? Quem define? Que padrão, que medida aferidora é que eu tenho para dizer que uma coisa é correta e outra é errada? Um pensador russo, ele afirmou o seguinte: o homem veio do macaco, portanto, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava a ser sarcástico diante do pensamento moderno. Nós dizemos que viemos do macaco, mas ao mesmo tempo temos que ter valores morais. Um pouco estranho. Dois pensadores europeus vão afirmar o seguinte: esta questão de valores éticos e morais que a sociedade tem, ela tem uma origem, tem uma fonte e chama-se cristianismo. Ao longo dos séculos, o cristianismo influenciou a sociedade. Não estou a dizer que os homens que praticaram o cristianismo foram sempre perfeitos, corretos e fizeram as melhores opções. O que eu estou a olhar é para alguém que viveu há 2000 anos atrás. E esse sim, ele definiu o que é o cristianismo, porque afinal, por definição, são seguidores de Cristo. Jesus, o homem que viveu lá na zona da Palestina, ele definiu o que é o viver correto. E esse viver tem passado de geração após geração e transformado a nossa sociedade e transmitido valores. Quando, por exemplo,
um dos valores que ele vem nos trazer, a igualdade do ser humano. Enquanto os budistas falam acerca de que nós caminhamos para a dissolução completa, o cristianismo veio dizer que nós temos um valor individual. Os gregos falavam de modo semelhante aos budistas, que o nosso caminhar era unir-nos ao todo uno, mas vamos desaparecer. O cristianismo vem dizer que cada um de nós tem valor, tem um valor individual. Mais ainda, o cristianismo trouxe outra coisa, que alguém que nós celebramos usou esse princípio para iniciar a sua marcha e a sua defesa de direitos lá nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King. Todos os homens foram criados iguais diante de Deus. De onde é que deriva isto? Do cristianismo. Então eu preciso perceber e entender que se eu tirar Deus da equação, se eu tirar o cristianismo da equação, eu fico sem valores. Porque queiramos ou não, eles derivam do cristianismo. Por causa do Deus que enviou Jesus. Quero concluir nesta manhã, deixando para ti uma frase que eu particularmente gostei, de Nietzsche. E ele diz o seguinte: se afirmas não creres em Deus, mas acreditas que todos têm direitos e também crês na necessidade de cuidar dos mais fracos e pobres, então continuas apegado às crenças cristãs, quer o reconheças, quer não. É Nietzsche quem diz. Deus te abençoe.